Foi revelado como Vecna ganhou seus poderes e o passado dele é bem parecido com o do Will. Então Will pode ter poderes ou isso é viagem? Bom, aqui nesse vídeo a gente vai tentar descobrir. Então, vamos nessa! Achei você. Fala pessoal, eu sou o Pedro e antes da gente começar a conversar sobre o Will, sobre o Vecna, sobre poderes, eu quero só ter uma conversa aqui com você. Seguinte, como eu sempre falo em todo vídeo de Stranger Things, eu não vou atrás de vazamento, eu não fui atrás, não vi vazamentos e estou totalmente por fora. Uma das coisas mais legais de cobrir uma série que não é baseada em nenhuma outra obra, videogame, filme, livro, é justamente a gente não saber o que vai acontecer. Stranger Things, cara, você pode ter uma teoria, mas você não sabe o que vai rolar no último episódio, o que vai rolar no meio, o que vai acontecer. A não ser, claro, que você vá atrás de spoilers, vá atrás de vazamentos. E, pô, você não saber e vir aqui teorizar, tentar adivinhar, pegar pistas, montar uma teoria maneira, pô, isso é muito legal, sabe? Eu fiz muito isso na época da 4ª temporada, foi divertidaço e eu farei de novo aqui com a 5ª. Então, por isso, eu não vou atrás de vazamento, não vou atrás de spoilers, até também pra preservar a minha experiência. Eu quero ver os episódios, ser surpreendido, não fazer ideia do que vai rolar e pra preservar o nosso debate, as nossas teorias, as nossas conversas, eu não vou atrás de nenhum vazamento, tá? Deixando claro, esse meu comentário não é nenhuma farpa, crítica indireta a ninguém. Eu precisava falar isso, eu acho que vai ser importante lá na frente e eu espero que vocês entendam. É assim que eu trabalho, eu quero preservar a minha experiência, quero preservar o meu debate, a minha conversa com vocês, porque eu não considero isso aqui um quadro, não, é uma conversa com vocês. Eu dou a minha visão, vocês dão a visão de vocês e a gente gera uma conversa, o que é muito legal, sabe? E enfim, é isso, agora sim, vamos para o vídeo. Agora que eu fui parar, ver com mais calma, refletir melhor, dei uma pesquisada, eu quero trazer uma conversa sobre o Will ter ou não poderes. É fato, o Will vai ser o principal personagem daqui da temporada. Tudo começou com ele e tudo vai acabar com ele. Isso, inclusive, tá até simbolizado no pôster. No pôster da primeira temporada, o Will é o último, mas aqui ele é o primeiro, já indicando a importância e a relevância dele aqui pra história. E uma teoria muito forte é que o Will pode ter poderes assim como Eleven. Mas será que isso é possível? Eu tava vendo um vídeo da Miss Walker comentando sobre a peça Stranger Things on Stage, que nos revela algumas coisas muito interessantes. Primeiro de tudo, Miss Walker, um beijo. Se você não conhece o canal dela, cara, recomendo muito. E esse vídeo sobre a peça, cara, tá maravilhoso. Pra quem não conhece, a peça conta a origem e como Vecna ganhou seus poderes. A peça se passa antes mesmo, né, dos eventos que vimos na 4ª temporada. A peça é canônica aqui no universo da série. Tem ali uma incoerência ou outra, mas é canônica. Então, a peça conta que o Henry Creel, né, que é o jovem Vecna, sempre foi descrito como um jovem sensível, que não se encaixava muito bem. Alguns professores e médicos até falaram que ele era meio que quebrado. Ele morava em Nevada com a sua família, e quando ele estava ali explorando uma caverna, ele acabou pisando sem querer em algumas peças do Projeto Nevada, peças roubadas do Projeto Nevada, que era mais um dos experimentos do Brenner para conseguir acessar, né, a Dimensão X. E quando ele pisou nas peças, ele basicamente abriu um portal para a Dimensão X. Então ele e o cientista que roubou, né, as peças, foram transportados direto para lá. No processo, o cientista acabou indo de Vasco, mas o Henry ficou vivo. Lá ele conheceu a Dimensão X, teve contato com o Devorador de Mentes e foi assim que ele ganhou seus poderes. Como ele foi exposto à Dimensão X e ao Devorador de Mentes muito jovem, o seu sangue foi mudado e agora ele passou a ter poderes. E a Dimensão X não é necessariamente o mundo invertido. É, mas não é a mesma coisa. A Dimensão X é isso aí, esse local amarelo, né, que a gente viu na 4ª temporada. O mundo invertido foi criado pela Eleven em 83. Isso do Henry Creel indo pela primeira vez para a Dimensão X foi muito antes de 83. Então teve a Dimensão X, que digamos assim, que é bem pior do que o mundo invertido, e aí depois teve em si o mundo invertido. Então, pra vocês terem uma ideia, a Dimensão X é muito pior do que o mundo invertido, só a nível de comparação. Ué, como assim ele teve contato com o Devorador de Mentes? A 4ª temporada não revela que o Vecna criou o Devorador de Mentes com base ali nas suas aranhas? Então, sim e não. Ele não criou o Devorador de Mentes em si. O Devorador de Mentes sempre esteve lá na Dimensão X. Repara só, quando o Henry chega, né, o Vecna chega, já tem uma nuvem sinistra ali, observando ele. Então, ao que tudo indica, isso aí era o Devorador de Mentes, a forma original, a forma crua do Devorador de Mentes, que sempre esteve ali na Dimensão X. O que o Vecna fez quando voltou pra lá foi dar uma forma para o Devorador de Mentes, o criando desse jeito, com base nas suas aranhas. Agora, voltando ao jovem Vecna, ele ficou lá na Dimensão X por 12 horas, e quando ele voltou pro mundo real, ele, claro, voltou muito diferente,
diferente, o seu sangue foi mudado, ele estava alterado em si, passou a ser meio que controlado pelo Devorador de Mentes e fazia algumas coisas bizarras, como a gente viu na 4ª temporada. Se você quiser saber mais sobre a peça, você pode ver o vídeo da Miss Walker, que ela contou tudo que rola na peça, ou ir na página do Vecna lá na Wiki, que tem tudo ali detalhado tintim por tintim. Eu usei essas duas fontes para montar aqui esse roteiro, beleza? Mas, Good, por que você está contando a história do Vecna? O que tem a ver com o Will? Então, o Vecna era um garoto jovem, sensível, diferente, que não se encaixava, que sem querer foi pro mundo invertido, foi exposto, teve contato com o Devorador de Mentes. Tudo isso te lembra alguém? Se a série realmente trouxer todo o lance da peça e todo esse background para a 5ª temporada, dá pra facilmente relacionar a história do Vecna com a história do Will. E aquela, se o Vecna passou por tudo aquilo e teve poderes, e o Will também passou, porque o Will também não pode ter poderes, sabe? Mas embora os dois tenham passados parecidos, eles também têm algumas diferenças no que rolou depois. Quando o Vecna voltou, né, do mundo invertido, melhor, da dimensão X naquela época, ele voltou já diferenciado, tava mais do mal, começou a fazer algumas coisas bizarras, começou logo cedo a despertar seus poderes. Depois, né, o Brenner forçou, torturou ele, ajudou ele a aprimorar ainda mais os seus poderes e, né, deu no que deu, ele virou o bicho que virou, sabe? Já o Will não. O Will, ele voltou diferente, mas não foi um diferente maligno, hahaha, sou do mal. Foi um diferente, mas com um transtorno pós-traumático, sabe? Muito mexido. O Will, em nenhum momento, em nenhum dos episódios, deu indícios de que ele tem poderes, que é como Eleven, nada disso, sabe? E outra diferença, o Henry Creel, o jovem Henry Creel, foi exposto à dimensão X. O Will foi exposto ao mundo invertido. São coisas parecidas, mas como eu falei anteriormente, a dimensão X é muito pior. É muito mais propício o Henry Creel ter poderes, como ele teve, do que o Will ter poderes só por conta disso, sabe? Então, com tudo isso que eu falei, tem duas possibilidades. Como o Will tem um passado muito parecido com o passado do Vecna, e o Vecna tem poderes, e o Will até hoje é atormentado pelo Devorador de Mentes, se o Vecna tem poderes, o Will também pode ter poderes. A diferença é que o Will ainda não despertou ele, sabe? Mas pelo visto, na 5ª temporada, ele vai ter momentos de sobra pra poder despertar, então vamos ver. Pode ter aquele momento wow, onde todo mundo acha que o Will vai pro Vasco, ele... Vasco não, limites e pá, toma, agora tem poderes, sabe? E agora indo um pouco mais a fundo nesse lance do Will ter poderes, até ajudaria a explicar por que o Vecna e o Devorador de Mentes gostam tanto do Will e ficam tanto em cima dele, sabe? Eles podem ter levado o Will para o mundo invertido porque o Vecna se viu no Will, já que os dois tinham passados bem parecidos. Viu que poderia treiná-lo, guiá-lo e transformá-lo em alguém tão poderoso quanto ele próprio, quanto o próprio Vecna. Mas o Will acabou fugindo e foi para outro caminho. Então, já que o Will não vai ficar do lado deles e passou por tudo que o Vecna passou, o Will tem que morrer. Porque se o Will tiver poderes, ele pode ser tão poderoso quanto o Vecna e vai dar ruim. Então, por isso que até hoje o Will, né, é um alvo do mundo invertido. Então tem essa possibilidade que o Will realmente pode ter poderes. Mas também tem outra possibilidade que, como o Will não teve um passado igual ao do Vecna, o Will não tem poderes. Ele só estava no lugar certo, na hora certa, e por isso ele foi pro mundo invertido. E particularmente, eu prefiro essa versão, que o Will não tenha poderes. Ele é só um cara, ou melhor, um jovem que foi exposto a algo tão absurdo, tão assustador quando era criança, que até hoje, né, sofre com um processo pós-traumático, sabe? Só que esse processo pós-traumático é tão pesado que até hoje, literalmente, tá ali perseguindo ele e não deixa ele superar. Agora, cabe aqui da temporada explicar tudo isso. Por que o Vecna e o Devorador de Mentes querem tanto o Will? Porque eles não deixam o menino em paz e porque eles não mataram o Will quando tiveram a chance, sabe? Porque, convenhamos, se o Devorador de Mentes e o Vecna realmente quisessem matar o Will, eles teriam matado lá na primeira temporada. Eles não quiseram. Agora, por quê? E por que os dois ficam ali enchendo o saco e toda hora atrás do Will? Tudo isso tá em aberto e aqui da temporada pode responder. Mas não necessariamente conectando com o fato de o Will ter poderes, sabe? Porque, pô, se o Will tiver poderes e despertasse na quinta temporada e for mais poderoso do que a Eleven, pô, vai ser muito ruim, cara. A Eleven tá desde o passado, cara, treinando poderes. Agora, na quinta temporada, ela tá começando a aprender a voar. Aí, pô, o Will do nada vai ter poderes e vai ser mais poderosa do que ela pra derrotar o Vecna, pô, seria muito forçado, sabe? O que você prefere, Will ter poderes ou Will não ter poderes? Me conta aqui nos comentários. Agora eu quero comentar duas coisinhas com vocês rapidinho. Até corrigindo o que eu disse no vídeo de análise, não, eu me empolguei e acabei errando, mas não, o Vecna não tá com poderes de fogo. Não faz o menor sentido ele ter o poder, que na verdade é uma fraqueza pra ele, que é o fogo. Na verdade, estão tacando fogo nele com lança-chamas e ele tá ali, ó, repelindo tudo, sabe? Mas uma coisa que eu destaquei e destaco de novo é, o Vecna tá diferente, ele tá nitidamente mais fraco, então
pelo visto, ele vai começar mais fraco, desse jeito mais magrinho e tal, mas eu acho que ele vai ter um boost, tá? Eu vi um vídeo da Natália Kreuzer que ela postou no Reels, talvez do Devorador de Mentes se fundindo com Vecna e virando uma criatura suprema do mundo invertido, quem sabe virando o dragão de 3 cabeças, né? Que tá desde o primeiro episódio da primeira temporada e tá todo mundo esperando. Seria maneiro, hein? Seria maneiro, hein? Outra coisa que eu quero falar agora no YouTube mesmo é sobre a duração dos episódios. Eu já fiz um Reels sobre isso, vazou a duração, viralizou no TikTok, mas é falso. O próprio Ross Duffer, que é um dos showrunners aqui da série, criadores que mandam em tudo, falou que, olha, não tá nem perto de ser verdade, então a duração é falsa. Isso não quer dizer que os episódios não sejam longos. Eu acho que pelo menos todos ali terão mais de 1 hora, ali 1 hora e meia de duração, e o último vai ter pelo menos 2 horas. Eu acho que vai rolar. Mas ter um Vingadores Ultimato pra acabar Stranger Things é demais. Aqui, eu sei que novembro tá longe, mas já de agora eu tô me organizando, tendo algumas ideias e me preparando, né, pra mega cobertura daqui da temporada. Eu vou trazer um resumo de cada temporada aqui no canal, mas o que vocês preferem? Um vídeo só, resumindo a primeira, segunda, terceira e quarta temporada, tentando falar sobre a peça, sobre os livros, sobre a mãe da Eleven, por exemplo, sobre as HQs, tem uma HQ do Lucas, se eu não me engano. Enfim, falando sobre a série e também sobre o que agrega pra ter um vídeo completo, tipo assim, tudo sobre os Stranger Things em um mega vídeo, tudo mesmo, ou vocês preferem um vídeo para cada temporada? O que vocês preferem? Um vídeo só ou vários vídeos, né, em capítulos, um pra cada temporada? Me conta aqui nos comentários, só pra saber o que eu vou fazer, sabe? Claro, assim que sair mais novidades, eu venho aqui no canal, converso com vocês, sendo coisas oficiais eu venho no canal e comento com vocês. Também tô comentando lá no Instagram, a duração dos episódios eu comentei no Instagram rapidinho, então se você não me segue no Instagram, também me segue pra você não perder o meu conteúdo por lá. Mas enquanto eu faço mais vídeos, que essa semana tem Quarteto Fantástico e vai ter muito vídeo aqui no canal, aqui ó, eu faço a minha análise do trailer. Eu sei que tem negocinho ali que eu viajei, mas esse vídeo, cara, eu caprichei. Então, ó, clica aqui que eu tô te esperando.